Estamos promovendo uma atividade aqui no Instituto Teosófico, ligada à alimentação natural e alimentação alternativa. Saudável. Na realidade, alimentação inteligente. A doutora Clara Brandão, há mais de 28 anos trabalhando na área, é pediatra e nutróloga. Tem atuado nesses últimos 15 anos no Ministério da Saúde e orientação nutricional. E nos últimos 2 anos tem atuado com a Gênesis, sendo presidente desta importante ONG que divulga o trabalho de alimentação inteligente e uso sustentável dos recursos. Então, ouviremos aqui no Instituto Teosófico a doutora Clara Brandão. É uma coisa tão simples e que todas as pessoas deveriam saber, né? Porque o direito, todos nós temos direito à informação. Aquilo que eu aprendo a comer desde criança, ela vai ficar impressa na minha memória exatamente como num computador. Então, quando entra uma coisa que não tem um sabor agradável e conhecido, eu rejeito. Vocês querem ver? É bem típico aqui. Olha, eu chego aqui e pergunto para vocês, vocês querem tomar um copo de suco? Que pergunta? Aí eu pergunto para vocês, vocês querem tomar um copo de leite? Tem alguma pergunta? Só pode ser de vaca. Mas eu vou dizer que é de soja. Quando vocês experimentarem o leite de soja, né, que como não existe na minha memória de que, a primeira coisa que vai acontecer, vocês vão fazer careta. Agora, se eu disser assim, é um extrato de soja, é um suco de soja que vocês não conhecem. O extrato de soja nem o suco de soja. Pode até gostar, porque não tem a memória, não compara. Né? Porque o computador é assim, ele só trabalha com a informação que lhe foi dada. Ele não arruma informações a bel prazer dele, não é isso? Nós aqui vamos colocar as informações que interessam. Então, na formação da memória alimentar, é fundamental. Isso acontece quando a criança começa a comer outros alimentos. Até 6 meses, exclusivamente o seio. E depois de 6 meses, ninguém precisa de leite. Nem de soja, nem de vaca, nem de nada. Né? Nós somos os únicos seres que tomamos leite de outra espécie. Ninguém vê uma vaca dando de mamar para um gato, se tiver uma exceção, tá certo? Um gato dando de mamar para o cachorrinho, não existe isso. Né? Por quê? Porque é característico da espécie naquele período e acabou. Agora o homem, como é inteligente, né? O que ele faz? Ele começa a usar o leite. Então vocês sabem que o leite de vaca, ele dobra o peso em alguns dias, 40 dias, um pouquinho mais, ele está dobrando o peso do bezerro. A gente demora de 5 a 6 meses para dobrar o peso, quando nasce. Então aí já começa toda uma alteração, porque é um leite específico, excelente para o bezerro, não para nós. E hoje é difícil tomar leite, né? Já está até escrito na caixinha, bebida láctea, não é assim? Vocês vão fazer coalhada, nem coalha aquilo. Né? E isso é outro problema. Né? Nós estamos criando toda uma geração em cima de coisas que não são naturais. Porque realmente não precisa de leite. Né? Uma vez formada a memória, é difícil mudar. E por isso nós não trabalhamos com mudança de hábito. Porque o único prazer que existe para nós humanos, né, que utiliza os 5 órgãos dos sentidos, é o prazer de comer. Eu olho para um prato pronto, não gostei da cara, eu como? Estou comendo com os olhos. Mas a gente está aqui morto de fome agora. Começa a vir um cheirinho de café. Vocês não estão vendo o café, vocês estão sentindo o cheiro. Salivou ou não salivou? Então vocês estão comendo com o nariz, tá certo? Ou então ouve aqui fora um barulho de talheres. Já são 2 horas da tarde e a gente está aqui só falando. 2 horas da tarde a gente começa a ouvir um barulho de talheres.
Nem olhou. Estamos comendo pelo ouvido, pelos olhos, pela boca, todo mundo sabe, né? Então, o único prazer humano que é completo no sentido dos 5 órgãos dos sentidos é o prazer de comer. Não existe outro, né? Se eu fizer sexo 4 vezes num dia, não é igual, né? Dinheiro, poder, sexo, beleza, juventude, tudo tem um começo e tem um fim. A única coisa que é eterno enquanto a gente dura, eu posso perder tudo. Não enxergar, não ouvir, perder o tato, né? Não caminhar mais, não pensar mais, mas o prazer de comer continua, não é assim? Então é o único prazer que nos acompanha a vida inteira. E é por isso que eu preciso aprender a comer gostoso, saudavelmente. Então eu estou com um amigo, com 66 anos, está há 11 meses depois de um infarto, né? 6 enfermeiros se revezando por dia. Tudo que tinha já foi, né? Como vai fazer daqui para frente ninguém sabe, porque o doente crônico é que é caro. Então, hoje na nutrição nós trabalhamos 2 aspectos. O primeiro é o que a gente chama de origem fetal das doenças crônico-degenerativas. O que quer dizer isso? A criança que nasce desnutrida, a probabilidade na idade adulta de ser hipertensa, ter doenças do coração e ter diabetes é maior do que a média. Então, além, né, de ter deficiência mental, aumentar as infecções, ter risco de morrer antes, o risco dele viver mal é muito maior do que a média, né? E como ele já nasce desnutrido, eu posso perder o potencial genético com que ele foi gerado. E isso é grave. Nenhum país tem condição de repor isso. Nenhum país, né? O outro aspecto que nós estamos trabalhando é o que a gente chama hoje de alimentos nutracêuticos, ou nutrientes nutracêuticos ou funcionais. O que quer dizer isso? São alimentos ou parte de alimentos que vão funcionar na promoção da saúde. Então, pode prevenir, pode retardar, pode curar doenças e mantém ainda a minha saúde. Só que fala nutracêutico, funcional, o pessoal não sabe o que é isso. Então a gente chama de inteligente. O inteligente não faz tudo isso, né? E quais são os alimentos inteligentes? São inúmeros, né? E entre eles está aí a famosa, que vocês já conhecem, multimistura. E eu andei catando, eu vou começar mostrando essas folhinhas aqui, para depois continuar esse assunto, né? Então eu peguei aqui, por exemplo, essa daqui, que é chamada de Emília, ela é chamada de falsa serralha, é chamada de pincel de pintor. Parece mesmo, né? Um pincel de pintor. E aí a florzinha é vermelha, né? Peguei essa outra aqui, que é a serralha verdadeira. Ela está meio mirrada, mas a diferença é que a flor é amarela, tá certo? Então, isso aqui são pragas. Isso daqui vocês têm bem aí na frente. O que é isso? É uma samambaia. E essa samambaia só se come o broto. É melhor quando só tem um broto ainda, ele está só viradinho, né? E aqui, ó, foi difícil de arrancar, você vê que fez até quase uma escova, aqui foi muito mais fácil. Isso daqui tem ácido cianídrico, mas tem meios de usar. Isso aqui em São Paulo custa R$3 um maço disso aqui, né? Isso aqui é mais para curiosidade. E aqui vocês têm o oiti, uma árvore que tem logo aí, né? O oiti é uma planta que dá uma fruta amarela, todo mundo já viu, né? Ela, quando está meio verde, ela trava muito, mas ela pode ser usada, uma boa fonte de minerais e vitaminas, só que ninguém come isso, nem no Nordeste, não costumam comer. Só quando é criança que cata e come, mas depois não come mais. E a gente pode fazer, inclusive, vinagre dessa fruta. Essa daqui é a taioba, né?
E aí a gente vai entrar com um novo conceito que se chamam hortas perenes ou muros vivos. Quando eu vou fazer uma horta tradicional, a primeira providência, vamos cercar, não é isso? Para não entrar bicho, né? A segunda providência, precisa cavar. A terceira, eu preciso comprar adubo e muitas vezes o adubo é mais caro, o frete é mais caro que o adubo. Cada 3 a 4 meses eu preciso trocar esse adubo, não é assim? Aí eu compro a semente, faço a sementeira, se for na escola é um horror. Porque tem que um funcionário público que não trabalha sábado, domingo, feriado, nas férias, só que a planta não tem horário para ser tratada, né? Outra coisa, usa água tratada. E a água tratada, numa escola que eu fui, só a água saía R$2.000 por mês. Então é mais fácil comprar a verdura do que plantar. E como é que surgiu essa questão das hortas perenes para a gente ter em quantidade maior essas plantas? Eu tinha uma creche, eu tinha 13 creches, cada uma com 30 crianças, e nós tínhamos uma horta de 800 metros quadrados numa escola. E a professora tirava para vender, tudo que podia ela tirava para vender, ela só não tirava esses matos, né? Aí eu pedi uma vez, pedi a segunda vez, porque a gente tinha 390 crianças, para ela não tirar as verdurinhas que a gente que cuidava da horta, apesar dela ser a diretora. Um dia quando eu cheguei, ela tinha passado o trator na horta, com raiva. Mas aquela horta linda, de 800 metros quadrados, tchá, o trator. Mas o universo conspira, né? Era época de chuva. Quando eu voltei, uns 2 meses depois, só tinha isso aqui. Todas as outras plantas tinham se acabado. Porque ela tem uma batata que parece com essa daqui, só que ela chega a ficar desse tamanho, e ela não morre com nada. Vocês vão ver, vocês arrancam, jogam, aí deixa 3, 4 meses, 1 ano, choveu, ela tá, o brotinho, né? E a gente come a batata, come o talo, esse talo a gente come também, pode tirar as pelezinhas. Se não quiser tirar a pele, a gente corta em rodinha. Ela pode ser usada no lugar da couve, ela tem uma característica. Repare que a folha é aberta até o talo. A folha do inhame é assim, ó, é fechada, né, e sai daqui do meio. E a folha é opaca e ela tem essa nervura aqui na volta inteira. Como ela tem um leite, a gente vai rasgar, daqui a pouco vocês vão ver, vai saindo o leite. Toda folha que tem leite não pode ser comida crua, a não ser que eu deixe de molho, eu pique e deixe de molho na água, porque aí dissolve esse glicosídeo que é esse leite. Senão, muita gente diz, não, eu não gosto de taioba porque corta toda a minha língua. É porque não sabe fazer, né? É só cozinhar um pouco mais do que a couve. A grande vantagem desses matos todos é que eles não usam agrotóxico, eles são naturalmente orgânicos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os agrotóxicos daqui a pouco. Essa daqui é chamada, alguém conhece? Como tem essa nervura, né? Eles chamam de almeirão italiano, romano, almeirão vermelho, radite, né? E você pode ir tirando as folhas, ela chega a ficar dessa altura. Isso aqui a semente cai, brota de novo, ninguém planta, né? Eu vou mostrar logo para não murchar. Esse daqui, eu fui para uma reunião internacional da mandioca e uma amiga peruana e um outro amigo que tinha, peruana não, colombiana, eles me pediram para trazer essa planta aqui que chama guascas, né? E eu achei em pó, e aí quando fui no mercado, falei, meu Deus do céu, isso aqui é praga lá no Brasil, né? Eu já uso, eu chamo de picão branco, tem escrito no manual, mas eu uso misturado com outras coisas. Lá eles usam sozinho, né? E vende massinho desse tamanho no mercado. A sopa típica deles, o arriaco, se não tiver essa planta, não é a sopa, né? E a gente tem de monte. Então esse é o conceito do que a gente chama de hortas perenes, né? E muros vivos. Essa daqui é chamada caruru do reino, chamada também de carazinho, do reino.
ela sobe e vira uma praga. Tem uns nozinhos, chega a fazer uma bola assim cheia de nozinhos, você pode comer o nozinho e pode comer as folhas, exatamente como couve ou como espinafre, né? E se vocês plantarem, vocês vão ver que nunca mais vai acabar. Esse aqui é o cará aéreo, caramuela, né? Que sobe e vai enchendo tudo, chega a ficar desse tamanho em solo fértil, né? E ninguém planta, isso aqui cai, brota de novo, secou, brota de novo. Então, essas são as plantas melhores para a gente consumir. Por quê? Né? Porque, além de ser naturalmente orgânica, é uma planta que tira tudo que precisa do solo. Se vocês plantarem alface e não regarem, ela morre. Essas plantas não morrem. Elas dão uma pausa e depois voltam outra vez, né? E aqui vocês têm o cará é esse que tem a barba, e o que tem o pelinho é o inhame japonês, né? Vocês só estão acostumados a comer cozido, isso pode ser comido cru, tem que usar alguma coisa ácida, pode ser limão, maracujá, abacaxi, e fica branco como um leite, vocês vão ver que maravilha que é isso aqui, né? E tanto desse quanto desse foram tirados fito-hormônios e a coisa que mais se usa há quase 30 anos, ininterruptamente, que é o corticoide, que é o grande anti-inflamatório, né? Aquele impetigo, aquelas feridinhas que dá em criança, não é privilégio de gente pobre. Você sabe que gente rica também tem, né? Se usa o farelo, em menos de um mês já resolveu o problema, mas às vezes a mãe não quer usar. A gente manda usar isso aqui 2, 3 vezes por dia, vocês vão ver em um mês o que acontece, porque se chama limpador do sangue, né? E vocês podem plantar isso ou pode comprar. Isso aqui tem só uma característica, né? Vocês têm que, normalmente já compra lavada, tem que descascar com ela seca. Se vocês puserem na água, vai coçar a mão, que é uma desgraça. E quando for lavar, a gente pega uma colher de pau e mexe, ou então põe um plástico na mão. Não é todo mundo que tem essa coceira, né? Mas coça muito mesmo. Essa daqui eu só vou falar porque eu já trouxe, né? Então, a embaúba é a comida predileta da preguiça. Se vocês passarem a mão, né? Para cá é lixa 0, para cá é lixa 1. Então, pode ser usado no lugar de lixa, né? E eu trouxe essa daqui, todo mundo conhece. Tem branca e tem vermelha, essa cor, né? Ela é chamada de vinca, porque ela tem vincristina, é chamada de Maria Sem Vergonha, que diz que dá em todo lugar. Beijinho, né? A característica é um cheiro muito forte que ela tem. Isso aqui é muito tóxico, porque é tirado dessa planta uma substância para câncer, principalmente para leucemia. E essa folhinha aqui, quando tem herpes aqui na boca, muita gente tem herpes, né? Corta essa folhinha, põe um pouco de álcool num saquinho plástico, uma cera, para ficar dessa cor, e fica botando assim direto. Com menos de 2 horas acaba o herpes, né? E também para impinge. Bom, isso aqui eu trouxe, se vocês quiserem fazer, isso aqui se chama em japonês o cará. O que é isso aqui, vocês sabem? É o resíduo da soja. Depois que tira o leite, né, os japoneses não tomam leite de soja, eles comem a soja fermentada, porque o leite da soja é muito indigesto. Agora, quando fermenta, além de melhorar a digestibilidade, você aumenta o valor nutritivo, né? E o Japão saiu na frente nessa questão dos alimentos funcionais. Mas um dos problemas que eles têm, a quantidade de soja que eles usam é muito grande, eles têm a mesma população que o Brasil, é a contaminação do meio ambiente com isso. Como foi já cozido, vocês podem fazer uma salada, eu faço bolo no lugar da mandioca, eu ponho isso, tudo que vai coco eu coloco, as pessoas acham que é coco, né? Então, pode fazer um refogado, uma farofa, é uma delícia isso. Então, são 2 aspectos, lembra?
a origem fetal das doenças crônico-degenerativas, que é a criança que nasce desnutrida, ela vai ter maior probabilidade de ser doente, aprender menos, ter mais acidente de trabalho, etc., porque ela já foi gerada com problema. E o outro aspecto são os alimentos inteligentes que a gente falou. Um exemplo, hoje nós sabemos que a maior parte das crianças que nascem com fissura palatina, aquela fenda palatina, lábio, goela de lobo, quando é completa, se não é só no lábio. Quando é só o lábio é fácil, o duro é quando abre até lá no fundo. E também a criança pode não andar com aquilo que nasce aqui, com uma bola aqui embaixo, que a gente chama de espina bífida. E cada dia mais se mostra que se faltar complexo B, principalmente o ácido fólico, 4 semanas antes do menino nascer, e 4 semanas depois, nascer não, da mulher engravidar, e as 4 primeiras semanas aumenta a probabilidade de ser isso. Como a maior parte das nossas mulheres engravida sem querer, é fundamental que a gente crie hábitos saudáveis. Quer dizer, se você não quer engravidar, você não está se preocupando em comer coisas ricas em complexo B, tá certo? Por isso, a nossa alimentação tem que ser muito rica, não é? Que independentemente da situação que a gente esteja passando ou que vai entrar, é importante que o meu corpo esteja preparado. E isso nós podemos fazer no dia a dia, independentemente do dinheiro que nós temos. A gente vai mostrar, começar pela pirâmide de alimentos, né? Vocês vão ver que é muito interessante. Na pirâmide de alimentos, o que aparece na base, está escrito aqui, ó, atividade física e controle de peso. Estão vendo aqui? Atividade física e controle de peso. Depois, o que vem na base da pirâmide, cereais integrais e os óleos. Dizer que óleo não tem colesterol, isso é propaganda enganosa, que óleo não tem colesterol. Então, veja, eles estão falando em cereais integrais. O arroz integral em Brasília custa em média o triplo do arroz comum, não é assim? E aí, vamos dizer para comprar o arroz integral, só que ele demora quase o dobro para cozinhar também. E o gás custa caro. Como é que a gente tem que fazer então? Nós vamos usar o arroz com farelo. Fácil, né? Não tirou? A gente bota de novo. Não é? É isso que nós vamos fazer. O que deve comer um pouco menos? As frutas e as verduras. Menos ainda, né? As oleaginosas, as castanhas de maneira geral, os feijões. Menos ovos, frango, peixe. Menos ainda os laticínios, né? As coisas derivadas principalmente do leite. E o que menos a gente deve comer lá em cima? Arroz branco, pão branco, né? A farinha branca, né? Então, o que é que nós fazemos? A gente inverteu a pirâmide. Estão vendo? A gente come o que deve comer menos e faz menos o que deveria fazer mais. A gente só inverteu a pirâmide. A grande proposta de Gandhi, né? O Gandhi, ele disse o seguinte, é a melhor definição de sustentabilidade que eu conheço. Se lembre do rosto mais pobre e mais fraco que for possível. Pergunte se a medida que está sendo considerada lhe será de alguma utilidade. Vai lhe devolver o controle sobre sua vida e seu destino? Todas as vezes que vocês quiserem propor alguma coisa, e todo mundo fica com essa história de comunidade carente, quem que não é carente? Pode não ser carente em dinheiro, mas é carente em qualidade de vida, qualidade daquilo que come, de afeto, né? Assim, todo mundo tem alguma carência, né? Então, isso é que a gente tem que lembrar. Se aquilo que eu estou propondo realmente vai ajudar as pessoas a melhorar de vida.
uma criança colocou isso aqui, né? O que é uma alimentação da criança? Ela começou assim, olha, lava as mãos. Talvez a gente nem pensasse nisso. Depois peneira o farelo, né? Aí faz o pão, reza, né? E depois é que vai colocar a mesa com a comida, com o pão, com a sopa. E botou aqui do lado os verdes e amarelos, que é o que ela vai colher, como eu fiz aqui com vocês, né? Que ela vai colher para enriquecer o que come no dia a dia. É uma criança de 9 anos, muito pobre, com um problema neurológico importantíssimo. Só que ela respondeu. Melhor do que qualquer um de nós ou todos nós juntos não conseguiríamos fazer. E fantástico é isso aqui, é uma criança de 4 anos, 5 anos, aliás. E o irmão dela escreveu aqui, Horta e o Pomar. Ela se colocou no centro do desenho como uma flor. E diz que para uma criança comer bem, ela precisa ter pai e mãe na mesma casa. Estão vendo? Mas olha aqui, ó, é uma família alegre, tudo cheio de bandeirinha, roupa colorida. Isso não é o suficiente. Olha o tamanho do coração que ela botou em cima. Para dar carinho, amor, atenção. Veja, uma natureza saudável, as frutas, as verduras, a casa e o lazer. É isso que é comida. Não é uma cesta básica, não são 3 refeições por dia. Estão entendendo? Agora diz para mim quem que não é carente. Todo mundo tem alguma carência, né? E essa criança, ela colocou num desenho que acho que se a gente juntasse os grandes especialistas do mundo, não teria capacidade de fazer isso, né? Então, isso que é comer. E aí nós vamos mostrar agora para vocês o que mulheres, não são crianças, hein? São mulheres. Essa mulher aqui, ela fez esse desenho, né? Esse desenho, segundo os especialistas, significa o quê? Uma pessoa sem cabeça para pensar, sem perna para procurar soluções e está no seu próprio ambiente de braços presos. Estão vendo? E ela escreveu aqui, não dá para vocês lerem, né? Um vaso, qualquer vaso, esperando que alguém o encha, né? 2 semanas depois, ela fez esse desenho aqui. E ela escreveu, antes eu estava me sentindo um jarro sem flor. Ela assumiu que aquele jarro era ela, né? Agora, né, eu estou me sentindo um sol com brilho dando sorriso às flores. São 2 semanas, ela não ganhou na loteria esportiva, né? Como ser feliz depende de minerais e vitaminas, precisa comer bem. Essa outra aqui é uma mulher como a maioria de nós, né? Salto alto, mini saia, numa cozinha fechada, trabalha fora, muito tensa lá na cozinha, né? Olha a data aqui, ó, são 2 semanas. E ela faz o outro desenho. Ela sonha que está caminhando, passeando por terra, por mar e por ar. Ela se dá o direito de sonhar. Estão vendo a diferença? Olha aqui essa. Ela era um fantasma. E depois ela é uma árvore frondosa, né? Olha as raízes, o tamanho das raízes, né? Quer dizer, ela nem existia, nem para ela, nem para os outros. Essa outra aqui fez um desenho assim, ó. Um monte de capim, acho que é isso. Como era a época de chuva no Nordeste, né? Aí ela faz o outro desenho com a árvore cheia de frutos, sol, estrela, lua, casa e a chuva, né? Essa daqui, você vê que ela estava morta, né? Está morta. E olha aqui 15 dias depois, né?
Eu até brinquei, eu falei, acho que ela chegou no paraíso. Então, veja que coisa interessante. Até para ser feliz, eu preciso comer bem. É fundamental. Aqui, o que é o arroz parboilizado, né? Muita gente já ouviu falar, boiler, em inglês quer dizer ferver. O arroz parboilizado é um arroz que vai em casca na água quente e ele fica, dependendo do processo, de 4 a 18 horas. Depois, os nutrientes que tem no farelo e no germe começam a penetrar para dentro do grão. E na terceira fase, vocês vejam a quantidade de nutriente que penetrou para dentro do grão, né? Então, nessa fase aqui, quando o grão já está mais rico, porque os nutrientes do farelo e do germe penetraram para dentro do grão, eu vou, sob pressão, desidratar esse arroz. Por isso, o arroz parboilizado, ele tem algumas características. Ele tem 528% mais vitamina B1, 262% mais ferro, 150% mais cálcio que o arroz branco. Não basta isso, ele rende 20% mais, quer dizer, cada 5 quilos que eu compro, eu ganho 1. Outra coisa, vocês imaginem isso num programa de políticas públicas. Outra coisa, ele nunca empapa. Nunca, nunca vocês vão ver no arroz parboilizado arroz quebrado. Já viram isso? Ele não tem quebrado. Eu posso aquecer 4, 5 vezes que ele não perde a característica dele de quando cozinhou a primeira vez. E outra coisa, ele gasta metade do óleo para fazer, porque ele não vai empapar mesmo. E outra coisa, ele não precisa ser lavado. Vocês imaginem quanto de água, pode medir quanto de água a gente joga fora para lavar um arroz. E o arroz parboilizado não precisa, ele já está pré-lavado, não é? No Japão, eles começaram a desenvolver métodos que no Japão não tem água doce. A água doce deles é uma das coisas mais caras que tem. E aí a pessoa abre a torneira e haja lavar. Aí pensaram, bom, então vamos lavar a nível da usina de arroz, mas também continua jogando água em grande quantidade. E agora eles estão com outro método, eles tiram o farelo do arroz, mas o arroz fica sujinho, não fica? Depois que tira o farelo. Então eles compram polvilho de mandioca nosso e passam no arroz, para lavar o arroz. Quando eles analisaram aquele polvilho que sai do arroz, que foi lavado pelo polvilho, o polvilho era quase mais rico do que o arroz. Aí teve um cientista que bolou um negócio. Ele põe o vapor fininho e injeta sob pressão esse polvilho, Então o arroz fica brilhante, porque vocês sabem que quando eu faço qualquer salgado, ao invés de passar gema, se eu fizer um mingauzinho ou de maisena ou de polvilho e passar por cima, fica brilhante igual o ovo, Então, que a gente chama, nesse processo do polvilho, ele se transforma numa mucilagem, e como ela é pré-cozida, que é sob pressão e calor, ela vai ficar brilhante, Tudo que a gente quer, um arroz lindo, branquinho, brilhante, Só que o japonês gosta de arroz coladinho, porque ele come com o hashi, o palito. Ficou perfeito, Então nós precisamos encontrar soluções inteligentes como essa. Então o arroz parboilizado, muita gente diz assim, ele tem cheiro de farelo. Vocês só precisam descobrir o seguinte, quando vai destampar a gente faz assim, puxa a tampa, e vira para lá. Aí o bafo todo, Então vocês vão ter que abrir a panela virado para lá, E deixa um pouquinho destampado que o cheiro desaparece. Ou então vocês coloquem outras coisas, o talinho que sobrou, refogou, a casca de abóbora que sobrou, refogou, coloca dentro, põe um temperinho verde, coloca um ovo, tudo isso muda. E aqui vem o óleo de farelo de arroz,
o Brasil tira muito pouco óleo de arroz. Então, eu estava numa reunião da cadeia produtiva do arroz e os produtores estavam muito chateados, porque o Brasil dobrou a área cultivada em soja e do arroz até encolheu. Ficou praticamente na mesma, mas não ficou na mesma, porque se um aumentou e o outro continuou na mesma, na verdade ele diminuiu, tá certo? E eu já tinha falado no farelo e os empresários olharam, escutaram, mas ninguém fez pergunta. Aí começou a questão, quanto produz por hectare? E aí eles começaram a ficar nervosos, né? Porque a soja está avançando, o arroz está reduzindo. Eu me levantei, quem é que usa óleo de arroz aqui? Só tem arrozeiro aqui, bora, vamos levantar a mão aí. Abaixaram a cabeça. Eu falei, é isso, não adianta vocês terem um discurso e outra prática. Vocês são contra a soja, mas vocês estão desperdiçando o melhor do arroz e não estão tirando o óleo. Então, o óleo de arroz, ele tem 3 substâncias, que é o gama-orizanol, tocoferol e tocotrienol, que são fortes antioxidantes, são substâncias, né, que impedem que envelheça rapidamente. Ele é o único que tem tantas coisas assim, né? Outra coisa, 2 colheres de sopa por dia pode reduzir em até 40% o colesterol. Ele pode ser frito várias vezes, porque ele não se decompõe como os outros óleos, como óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, de amendoim, né? Ele reduz em média 20% o gasto nas frituras, mas só ele tem essa substância que se chama álcool triterpeno, que acelera a formação e fixação da memória. Aí o que é caro? Hein? Refrigerante, que toma no guti-guti ali uma garrafa rapidinho, todo mundo compra. Eu fico olhando no supermercado e quanto mais pobre for a periferia, vocês vão ver lá, que é uma das primeiras coisas que entra na cesta deles, no carrinho, é o refrigerante. Quando não é o Clyde, aqueles troços, aqueles saquinhos para fazer o suco, né? Isso é barato. Agora, um óleo que custa 4 e pouco e que usa quanto, né? E que vai manter a minha saúde, aí é caro. O cigarro não é caro, a cerveja não é cara, o biscoito não é caro, mas o óleo é caro, né? Tem uma propaganda agora interessante sobre o cigarro. Ele pergunta, quanto custa o pãozinho? Vocês viram essa propaganda? 20 pães. É. E quanto custa? 2 litros de leite. Né? Vai levar? Não. Vou levar o cigarro. Então, nessa cesta que eles estão dando, tem 12 pãezinhos. 12 pãezinhos custam mais caro do que uma dúzia de ovos. O que é que nutre mais? Pãozinho ou ovo? Ovos. Vocês estão vendo como a gente não faz cálculo? Vocês sabem quanto custa um pão com margarina e uma xícara de café com leite para 6 pessoas, sem direito à repetição? Custa 45% do salário mínimo. Aí vai sobrar 55% para almoço, jantar, aluguel, luz, transporte, gás, roupa. Vocês acham que ficou bem dividido? Hein? Ficou bem dividido? Só que uma criança, e mesmo nós, se a gente come alguma coisa, um pão com margarina, só um sem direito à repetição, daqui a pouco a gente está com fome, não está? Porém, 80% do trigo este ano vem de fora do Brasil. Cheio de agrotóxico. Então, na semana no meio ambiente, vocês não vêm dizer para mim, né? Realmente, mas aí a gente continua comprando um monte de macarrão, pão todo dia, biscoito, né? Mas o pão integral, tudo bem, é trigo. Ninguém precisa ser xiita, não vai comer nunca, não é isso. Mas no dia a dia, a gente vai comprar mandioca, batata doce,
a banana grande que pode cozinhar, vai fazer um angu, vai fazer um cuscuz, no dia a dia é isso. Final de semana, quer comer o pão? Come tudo que tem direito, sem culpa. Mas não no dia a dia. Porque eu estou ajudando o agricultor de fora, eu estou ajudando a contaminar. Não só o ar, a água, a terra, como o produtor e a gente que é consumidor. Estão vendo? Então a gente se dizer ecologista, né? E está aqui esse copo de plástico, né? Não tem nada a ver, tá certo? Né? Que tem que ter, às vezes, quando tem muita gente, que não é possível lavar, tudo bem. Né? Mas vamos ver se a gente encontra outras soluções para fazer isso, porque nós temos que falar e pensar igual. Outra coisa, tem que usar mais sabão do que detergente. Nunca vai ter detergente? Pode ter, para aquelas panelas mais difíceis, mas as outras coisas vão ser lavadas com sabão, que é biodegradável. Tá certo? Né? Ah, mas a gente já acostumou. Aí nós vamos acostumar depois com a doença e com a morte. Porque hoje, tudo que nós usamos tem plástico. Alguém consegue viver sem os sintéticos hoje? Impossível. Só que isso elimina partículas chamadas dioxinas, PCBs, que contaminam tudo, até os ursos polares, os inuits que moram lá nos polos, né? Porque contamina a água, e se contamina a água, contamina o resto. Hoje, se a gente parasse de fabricar tudo isso, nós precisaríamos de alguns milênios para limpar a terra. Olhem aqui, ó, carne, arroz e feijão. Se eu somar essas colunas, vai ficar boa em proteína, vai ficar boa em niacina, que é uma vitamina do complexo B. Olha, se eu colocar o farelo de arroz, o que vai acontecer? O que aconteceu? Melhorou muito, não melhorou? Mas aumentou o preço? Praticamente nada. Então eu vou colocar agora a folha da mandioca. E aí? Melhorou mais? E agora eu posso tirar a carne que não faz mais diferença. Ó. Veja, a carne não faz diferença aqui. E é isso que as pessoas precisam aprender. Então eu estava dizendo que entraram 2 senhores que fazem a limpeza, agora no final do mês. Diz que boca que não abre não entra mosquito, né? Aí um virou pro outro e disse assim, ai, não vejo a hora que chegue dia 5 para eu comer carne. Aí eu virei e disse assim, você está fazendo promessa? Ele disse, não, eu só posso comprar carne no dia que eu recebo. Eu estava querendo um buraco, né? Tá certo? E é importante isso, porque as pessoas acham que se não come carne é comida forte mesmo? Ou é a folha da mandioca? Ou é o farelo? Vocês podem pegar o leite, olha. Olha aqui que é o leite. Perto da folha de mandioca, que é de graça, ó. Olha a diferença que dá. Dizem, mas eu não gosto de folha de mandioca. Tudo bem. Mas se eu puser uma pitadinha todo dia, faz diferença? Na comida, no gosto, não. Faz na qualidade. Né? Então, a multimistura é isso aqui, olha. Vocês sempre ouviram falar que leite é muito rico em cálcio. 100 gramas de leite me dá 9,5% do que eu preciso de cálcio. Olha quanto que dá a folha de abóbora. Dá 4 vezes mais. O gergelim dá 10 vezes mais cálcio do que o leite. Só que para absorver o cálcio, né, eu preciso de 3 condições. Uma boa fonte de cálcio, atividade física e preciso tomar sol na pele. Então, tomar sol, andar do jeito que nós estamos aqui, ó. Né? Tem que tirar a roupa, sem manga, nada, de preferência sem nada, né? Então, veja, nós comemos abóbora, né? Não comemos abóbora? Mas o que a gente faz com a semente? Joga fora. O que falta na abóbora está aqui na semente, ó. E o que falta na semente e na abóbora está na folha, ó.
E aí, vocês vão entender que a gente vai comer partes diferentes da mesma planta, não para fazer economia, como o pessoal fala, não porque é pobre, porque o dia que o meu corpo souber quanto eu ganho e o que eu posso comprar, ninguém mais teria problema de fome no mundo. Estou ganhando pouco, não como. Ah, mas esse ano eu queria trocar o telhado da minha casa, que se chove ano que vem é igual, eu estou perdida, né? Então, ó, ninguém vai comer mais esse ano porque eu vou trocar o telhado, né? Não era assim? Era bom, porque o pobre, então, que ganha salário, ele gasta mais do que ele ganha para comer. Por isso, não existe uma comida que é boa para rico e outra que é boa para pobre. Ou serve para todo mundo ou não serve para ninguém. Mas quando eu começo a mostrar assim, as pessoas começam a entender. Aqui só tem pessoas muito pobres, com filhos desnutridos, todo mundo desempregado. Aí eu chego aqui e falo sobre a importância da folha da mandioca. Vocês vão dizer assim, só porque a gente é pobre, ela quer que a gente coma mato, não é isso? Não é isso que vocês vão pensar? E se eu mostrar agora, aqui embaixo a alface, em cima a folha da mandioca? Só não pode ser cego. O que é melhor? Em nutrição não tem melhor. Em nutrição, 2 e 2, vocês vão ver que nunca vai dar 4. Pode dar muito mais ou muito menos. Então, vocês já usam a folha de alface, continuem, mas vai usar a folha da mandioca. E nutrição é um acréscimo, não é uma troca. Tá certo? E é isso que vocês vão ter que aprender. Tá certo? É isso que nós queremos fazer. Então, cada vez que eu usar uma folhinha dessa, né, eu estou ajudando a melhorar o mundo. Né? Vamos ver aqui. Olha aqui o refrigerante, que toda a família compra e custa caro. Né? E nós podemos, assim, ver várias outras coisas, mas o importante vocês já viram. E aqui eu queria mostrar para vocês outra coisa. Mostrar que uma pessoa deixou de ficar deprimida, está aprendendo mais, reduziu a anemia, teria que... é mais complicado. Mas aqui eu vou mostrar crianças do Brasil, né? E essa criança aqui, vocês estão vendo que ela é desnutrida pela fita, está em vermelho, né? Estão vendo que está aqui em vermelho? Veja 1 mês depois, saiu do vermelho, veja a fisionomia dela, sorridente. Como é uma criança tão bonita, nem parece desnutrida, né? Olha essa menina com 8 anos, quanto maior, mais difícil é a recuperação. Veja a Andréia 3 meses depois. Só que é com a mesma comida que deixou doente. O Walter aqui com 1 ano e meio pesando 5 quilos. 11 meses depois, ele triplicou o peso. Mas ele não ficou obeso, ele normalizou, né? Aqui vocês têm mulheres doentes mentais. A diferença em 4 meses. Aqui elas precisam de 2 pessoas para fazer qualquer coisa. Aqui hoje elas são ajudantes de cozinha. Só que a dieta era toda balanceada porque era de hospital, né? Essa criança aqui, no Nordeste, reparem as lesões, bem desnutrida, 1 colher de chá 3, 4 vezes por dia, olha a diferença. Mas repare que a boca aqui e aqui no períneo ainda está vermelho. Veja a diferença daqui para cá, são 3 meses. É a mesma comida. Porque eu posso ajudar 1 dia, 1 mês, 1 ano, mas não passa disso. Né? Isso é o que a gente chama de empoderamento. Né? É o que se chama, o que Gandhi, aquela primeira frase do Gandhi, é a questão da sustentabilidade. Nós vamos ensinar como fazer. Né? Olha essa criança aqui.
Dá para vocês verem bem? Não é? Então, em 5 meses, qualquer pessoa consegue melhorar. O difícil não é isso, não. Recuperar é fácil. Né? Essa aqui ele tem 2 meses, ele aumentou 70% do peso no primeiro mês. Mas qual que é o milagre, qual que é a sustentabilidade? É manter recuperado por anos a fio sem ganhar nada. É a mesma comida que a família tinha, ela aprende como pode melhorar com o que tem. Com farelo, com casca de ovo, com as folhas verdes escuras, com semente de abóbora, melancia, girassol, né? E aqui, na verdade, é o resumo do trabalho. Se vocês olharem a fisionomia dessa mulher, e aqui embaixo de uma ganhadora, que é uma perdedora, reparem a roupa, a criança e a casa, e vejam um ano depois. Né? Você tem uma mudança radical. E o marido dessa senhora, ele era alcoólatra. Todo alcoólatra tem deficiência de vitamina B1 e zinco. A natureza, vocês olhem para ela é toda verde escura. O que tiver verde claro é alguém que plantou. Que a natureza toda é verde escura. Né? Está pedindo para a gente tirar a lição. Nós temos que comer verde escuro. E o verde escuro, principalmente esse que a gente colhe desses matinhos, né? Então, como o alcoólatra tem deficiência de vitamina B1 e zinco, se eu acrescento o farelo e as folhas verdes, se ele for um alcoólatra por deficiência nutricional, ele para de beber sem eu dizer uma única palavra. E nós vamos ver o que significa, daqui a pouco, a questão da violência, né, em relação ao alcoolismo, que é a maior causa de violência do mundo. E a gente pode melhorar com uma alimentação saudável. Quando eu morava no Pará, com essas 390 crianças, uma das mães chegou para mim e disse: doutora, por que na sua creche ninguém tem dor de dente e nas outras creches tem? Eu falei, não sei. Chamei uma dentista e ela, Clara, mas que coisa incrível! Nas suas creches quase ninguém tem cárie e nas outras, ó. E quando eu cheguei em Brasília, conversa com um, conversa com outro, e conseguimos que fosse feito um estudo aqui em Brasília. E foram usadas 3 creches. Uma delas, até seria interessante se vocês pudessem conhecer, lá na Penorte. Essa que usava razoavelmente o farelo e 2 que não usavam. As que não usavam, uma teve 59% e a outra teve 67% mais cárie. Sem nenhum programa de orientação alimentar. Porque o farelo tem uma substância chamada fitato, que é anticariogênica. Né? E lá numa cidade chamada Palhano, no interior do Ceará, eles estavam gastando para fazer, agora lá está na moda fazer cozinha centralizada. Eles estavam gastando 70% do orçamento da educação com a merenda escolar. Não é da merenda escolar, daquilo que vinha para educação. Usando alimentação alternativa, eles economizaram 50%. Aí vocês dizem assim, isso é muito bom, é para o prefeito. Deve ser mesmo, né? Ele economizar 50%. Mas olha o que aconteceu com a aprovação. Ela pulou de 51% para 85% em 1 ano e meio. Se vocês virem o último relatório, no Nordeste, a repetência chega quase à metade. Porque aprendizado é reação química. Se é reação química, é comida. Tá certo? De qualidade, não é qualquer comida. Então, a gente pode comer tantas outras coisas. É milho, tanto milho, uma mandioca que é naturalmente orgânica. O Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, produz mandioca. Quantas vezes a gente está comendo mandioca na nossa casa?
Né? Por que nós não aumentamos essa mandioca? Podemos ou não podemos aumentar? Né? É questão de realmente consciência da gente saber que vai comer o melhor. Eu não estou só trabalhando, porque hoje, se eu trocasse 10% da farinha de trigo que faz o pão por polvilho de mandioca, eu daria 50 mil empregos e economizaria 20 milhões de dólares de importação. Então, é assim que a gente melhora a nossa qualidade de vida e o país. É assim que a gente trabalha o Fome Zero. Né? Porque eu posso ter num vaso essa folha, não posso? Né? Por que eu preciso só colocar flores? Nós podemos, isso aqui a gente chama de hortas perenes, porque um pouquinho d'água é suficiente. Não preciso comprar semente, adubo. Onde não tem espaço na horizontal, nós trabalhamos a vertical. E a gente vai colocar ora pronobis, que eu planto hoje, daqui 50 anos eu posso estar colhendo do mesmo pé, sem ter posto uma xícara d'água. Né? E é verde escura. Aonde tem problema de segurança, a gente planta isso, fecha, e como tem espinho, ninguém passa por ali. Tem a palma forrageira. Ah, eu não tenho hábito, mas ninguém aqui nasceu tomando Coca-Cola e comendo biscoito, não é verdade? Então, nós podemos trabalhar. E se a gente quer trabalhar a nossa qualidade de vida, não é verdade? E vocês podem ter o curso para aprender a fazer. Então, os grupos de mais risco, né? E quando não pode fazer a multimistura toda, se usar o farelo e as folhas verdes escuras, a gente já fica muito contente.